Muito boa tarde, está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia. São nossos convidados Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todo o nosso auditório. Ora bem, vamos ao tema central da semana. A crise política portuguesa atingiu ponto de quase ruptura com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro de costas voltadas. António Costa esticou a corda e suspeitou que Marcelo não seria capaz de acionar a dissolução do Parlamento. Ou seja, António Costa, ao longo de 7 anos, percebeu a conduta do Presidente e percebeu que Marcelo gosta de comentar, mas na hora de agir não é tão decidido. Vamos naturalmente entrar neste tema, pedindo comentário aos nossos convidados. Pedro Coelho, como vê esta situação de ruptura entre o Presidente e António Costa? Isto vai trazer consequências? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Há aqui efetivamente um braço de ferro entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Nós já sabíamos que Marcelo tinha muitas vezes referido a questão da dissolução da Assembleia da República, ameaçou. A verdade é que não o fez. E percebe-se porque é que não o fez, porque nós temos uma maioria absoluta na Assembleia da República. É verdade que quando todos os comentadores esperavam que João Galamba saísse do governo pela sua incapacidade, pela sua irresponsabilidade, quando era isso também a vontade dos portugueses perante aquele cenário que nós vimos na CPI da TAP, em tudo aquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, António Costa segura o seu ministro e segura, sobretudo, não pensando, na minha opinião, em João Galamba, mas sobretudo para fazer frente ao Presidente da República. E quando se queria, efetivamente, que os nossos políticos, os mais altos responsáveis políticos do país, da nação, tivessem responsabilidade, isso não está a acontecer. O país está nesta novela mexicana há mais de uma semana, não se percebe agora. É verdade que as relações Costa-Marcelo não vão ser mais aquelas que foram no passado. Isso pode trazer consequências para o futuro imediato do país? Pode. Marcelo diz que estará mais atento, Costa diz que quem governa é ele. Não se percebe porque, politicamente falando, eu não percebo qual o interesse de Costa segurar João Galamba depois daqueles casos, e mais grave do que isso. Nós assistimos ontem a uma comunicação ao país de Marcelo Rebelo de Sousa e Marcelo foi especialmente muito duro para João Galamba perante muitos telespectadores que ouviram aquilo e que viram aquela comunicação. E, portanto, eu, se fosse ministro, para já tinha sido antes, não é? Perante os casos graves que aconteceram, e nós somos solidariamente responsáveis perante aquilo que de bom e mau fazemos. Relembro que Jorge Coelho, antigo ministro do PS, demitiu-se na sequência da queda da ponte entre os rios e não foi responsável direto. Mas Galamba apresentou a admissão. É fácil, é fácil. A questão que se coloca foi o seguinte: Marcelo, não é comparável uma situação que um conjunto de mortes. Marcelo é hábil politicamente, portanto, nesse dia de manhã, antes da audiência com António Costa, colocou alguém do seu gabinete, colocou uma notícia no Expresso a dizer que Marcelo pedia no fundo a cabeça de João Galamba. Porventura António Costa não gostou, ligou mais tarde a João Galamba e disse: João, manda lá uma carta dizer que queres sair, mas não te preocupes que meia hora depois eu vou à televisão, faço uma comunicação ao país e vou dizer que ficas comigo, não é? Porque é para pôr o Presidente da República no lugar dele. E fiz o que foi feito. Toda a gente sabe que até nas demissões... houve uma encenação. Claro, até nas demissões este governo brinca, o que é demasiado grave, porque efetivamente o que nós esperávamos dos mais altos responsáveis e em particular de António Costa, algum sentido de responsabilidade. Miguel Silva Gouveia, como é que vê este julgamento de Pedro Coelho? Foi uma encenação, a admissão de João Galamba?
Bom, mais uma vez cumprimentar-vos a vós e todo o nosso vasto auditório. Quando o PSD, neste caso aqui representado pelo Pedro, fala de encenações, normalmente devemos ter atenção, porque é precisamente está na memória de todos os portugueses uma encenação levada a palco por um governo PSD-CDS, o irrevogável. mítico, irrevogável. Portanto, de encenações percebe bem o PSD e o CDS, que infelizmente dei por mim a ter até saudades do Chicão nesta última semana, porque face àquilo que temos estado a ouvir e a assistir na Assembleia da República e no governo. O Pedro só representa o PSD, não o CDS. Certo, eu sei, mas foi uma encenação combinada entre Pedro Passos Coelho. Neste programa representa o Pedro Coelho. Boa. Ora, muito bem, é uma evolução, Pedro. A evolução é, aliás. Mas pronto, mais do que aquilo que se pode estar a julgar ser uma encenação ou não, eu acho que nesta circunstância, na crise que se está a viver, que é uma crise um pouco criada por questões de confiança política, não estamos a falar de crise social, de crise de saúde pública, que já vivemos também, de crise económica. Neste momento não é essa a situação do país, até os indicadores apontam em sentido contrário, com Portugal a crescer no primeiro trimestre bem acima dos nossos parceiros europeus. No entanto, parece-me que Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, está ou foi vítima do seu excesso de intervenção na política nacional. Se nós, no anterior mandato de Cavaco Silva, era Presidente da República então, fazia uma gestão de silêncios, já Marcelo intervém quase 3 vezes ao dia, é quase como as refeições. Temos Marcelo ao pequeno almoço, Marcelo ao almoço e Marcelo ao jantar. E sempre com intervenções politicamente orientadas para condicionar o Executivo, as políticas portuguesas, as políticas do Governo da República, e podemos aceitar este tipo de intervenção, ou podemos aceitar mais ou menos, mas na verdade aquilo que é o papel do Presidente da República não é um papel quase semipresidencialista, que é o que tem vindo a ser assumido por Marcelo Rebelo de Sousa. Se no primeiro mandato assistimos quase que uma junção da fome com a vontade de comer, porque Marcelo também, pelo que se conhece, não era muito adepto do estilo de Rui Rio. Agora parece que virada à página, está a tentar esticar a corda para mas quem esticou criar, António Costa. Para criar. Vamos lá ver, é preciso perceber. António Costa e o Governo da República terão as suas responsabilidades. Já tivemos aqui a oportunidade de referir que eu acho que não deveria ter escolhido tantos putativos sucessores à liderança do PS para ministros e para cargos no Governo da República. Está agora a pagar essa fatura. Também já aqui defendi que deveria fazer uma remodelação profunda, procurar, no fundo, inspirar-se no seu primeiro governo, que foi um governo tecnocrático, com pessoas conhecedoras da área, com um percurso e um perfil profissional bem vincado e reconhecido, até com muitos académicos. Miguel, então aproveito para perguntar, António Costa devia ter aceito o pedido de demissão de João Galamba? Eu acho que António Costa, que é um político de mão cheia, é preciso perceber isso. António Costa faz política desde os 14 anos, é um exímio político. Vi uma oportunidade de encostar Marcelo Rebelo de Sousa às cordas. Depois de, na primeira vez, e é preciso lembrar, na primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu a Assembleia da República, tentando encostar uma solução governativa e condicionar a ação da Assembleia da República com o Orçamento de Estado, António Costa saiu reforçado com uma maioria absoluta. É difícil para um Presidente da República deitar abaixo um governo, que é preciso perceber aquilo que está em causa, mas depois podemos falar mais à frente sobre isso. É difícil continuar. Perguntava se António Costa devia ter aceito o pedido de demissão de João Galamba.
Eu acho que o próprio João Galamba, pela forma e pelo aquilo que escreveu na nota de imprensa, é que está na sua faculdade de aceitar ou não continuar no governo. António Costa pode dizer que não aceita a admissão, mas ninguém fica com ministros a contragosto. Não há, que eu saiba, não há nenhum ministro à força. Se João Galamba entende que não tem condições... E como é que interpreta a proteção de António Costa a João Galamba? Eu acho que aquilo que António Costa fez foi, acima de tudo, colocar em sentido o próprio Presidente da República, remetendo para o seu papel, que é um papel de Presidente da República, obviamente, mas um papel de primeira figura de Estado, mas não executivo. E foi isso que ele disse no governo, manda ele, e António Costa eventualmente Vou tem colocar a mesma outras pergunta ao Pedro Coelho. António Costa devia ter aceito a admissão. Não, em primeiro lugar, para ficar claro, e o Miguel Gouveia não foi claro, quem causou todo este problema foi António Costa. Portanto, Marcelo reagiu enquanto Presidente da República, mas a verdade é que isto é um governo de casos e casinhos, e portanto quem criou o problema foi António Costa e o seu governo. Repare que isto é um governo que já houve várias demissões, é um governo muito fraco, uma maioria absoluta, o que não deixa de ser curioso. Agora, o Miguel falou numa coisa muito importante. António Costa mantém Galamba para, entre aspas, chatear o Presidente da República, para dizer quem manda sou eu. Eu acho que o verdadeiro estadista não deve estar preocupado em mostrar mais autoridade ou menos autoridade, em querer fazer uma guerra com Belém. Deve analisar o momento e ver o que é aquilo que é melhor para o país. E, portanto, se João Galamba não tinha condições, não devia continuar. Portanto, é caso único na democracia, não conheço. Mas nesta sexta-feira António Costa veio elogiar João Galamba. Quando há um ministro que quer sair, ou um responsável político que quer sair, que acha que não tem condições para sair, é normal que, neste caso, o Primeiro-Ministro dê anuência a essa saída. Por isso é que eu digo... PSD tem o cargo de Vice-Primeiro-Ministro, como foi para o Porto. Por isso é que eu digo que tudo isto foi encenado. E a verdade é que cria-se, efetivamente, mais algum sentido de Estado. António Costa é um homem isolado hoje. Aliás, Carlos César, líder do PS, disse que, efetivamente, João Galamba não tinha condições para continuar. Disse até que... António Costa deveria fazer uma remodelação do seu governo, era isso que os portugueses esperavam. Temos o PRR em execução, o país está a empobrecer, é verdade que temos dados económicos importantes, nomeadamente com o turismo. Agora, esta guerra... Foi o único a pedir... Há ministros que mentem na Assembleia da República, como é o caso de João Galamba e outros, havia parecer, afinal não há parecer, usam serviços de Estado para fins partidários e de governo, como foi o caso do SIS, e portanto o que se pedia era no fundo a sair. Agora, se fosse aqui na Madeira, o governo demitiu todas as semanas. Acho que a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa foi contundente, foi muito dura para com António Costa, para com o ministro, onde falou de falta de credibilidade, fiabilidade, autoridade, falta de respeito. Até disse que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e também por aquilo que não fazemos, mas o facto é que... Mas a verdade é que não pode ou não deve dissolver o Parlamento, porque efetivamente temos uma maioria absoluta e não há neste momento. Marcelo Rebelo de Sousa não tem garantias que haja uma alternativa à direita. Que haja uma alternativa à direita. Agora, tu não achas que Marcelo Rebelo de Sousa excede o seu papel quando numa apresentação do programa PRR, ameaça a ministra da execução do PRR, que vai estar atento e até... Normal, é o trabalho dele. O maior aliado político de António Costa nos últimos anos tem sido Marcelo Rebelo de Sousa. Várias vezes fez essa referência. Têm que ter a liberdade para poder trabalhar. Obviamente não vão acertar sempre, vão errar, só quem não trabalha é que não erra. E normalmente os ministros e os secretários que não fazem nada, não aparecem nas notícias, também não se sabe o que é que... Tens um ministro da Educação que não fala com os professores e temos todos os dias greves dos professores. Temos uma ministra da Agricultura que está em rota de colisão
com o setor. Isso não é, Tens não é a justiça no estado em que Mas nós é precisamente temos hoje. Temos o primeiro-ministro que anda a brincar aqui com Belém. São Bento, uma guerra declarada contra Belém. E não se resolvem os problemas. E temos ministros a mentirem. Agora, António Costa acedeu a várias das solicitações do Presidente da República. Já saíram 13 elementos neste mandato, 13 elementos do governo entre ministros e secretários de Estado, entre os quais Marta Temido, que agora é tida como uma das potenciais candidatas à Câmara de Lisboa, Pedro Nuno Santos, que era tido como um dos putativos sucessores de António Costa, são elementos de peso, com peso dentro da estrutura do Partido Socialista e também do Governo da República. António Costa anuiu a sair 13, entre outros secretários de Estado, com maior ou menor situação de gravidade. Foi a pedido de Marcelo Rebelo de Sousa? Claro que Alguns foram por condicionantes. Lembrando de Marta Temido, houve uma declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, quase quer dizer, já não há condições. E Marta Temido, então Ministra da Saúde, saiu depois de uma situação que aconteceu nas urgências. Alexandra Reis. Nas urgências. Alexandra Reis. Alexandra Reis foi outra situação. E não estou a contar com e aquele secretário de Estado não estou a contar com Caminha, aquele secretário de Estado de Caminha. Também são outras situações. Está bem, mas foram casos. Mas houve sempre uma intervenção do Primeiro-Ministro. Agora, António Costa entendeu que há um momento de dizer chega. Ou basta, se não quisermos utilizar aqui a terminologia do novo partido político. E disse não, João Galamba não sai, porque eu escolhi o governo está mandatado para 4 anos, a não ser que haja o país esperava essa posição. Impedimento. Miguel, o país esperava essa posição do António Costa. Claro. O país não esperava. A verdade é que o país não esperava. O país julgava que António Costa ia aceitar e ia continuar a fazer a vontade ao Presidente da República. E República. não fez a vontade, na vossa opinião? Eu acho que ele entendeu que assim não tem forma de ter tempo para governar nem para apresentar trabalho. Forçou o poder. Porque o governo, se mantém ao sabor da verbosidade do Presidente da República, não tem tempo para se concentrar no trabalho. Mas, Miguel, o que aconteceu com o João Galamba é grave ou não para haver uma Ninguém sabe. Ninguém sabe. Como é que o Presidente da República vem a público falar para todos os portugueses sem sequer assumir um princípio basilar da nossa democracia, que é a presunção de inocência. O Presidente da República passou um atestado de culpa ao Ministro numa situação que tem contornos que uns dizem que é crime, acho que não é uma questão de crime até, uns dizem que é ilegal a utilização do SIS naquela situação, que é isso que estamos a falar. Do SIS. Que acho que é só isso que estamos a falar. O António Costa falou em um episódio deplorável. Foi António Costa. Inadmissível, deplorável. Falou em quebra de confiança do governo. Quando chegou do estrangeiro, falou... também não concordo. Falou também não em concordo casos que graves. António Costa tenha feito o mesmo ao adjunto. Frederico, o adjunto do ministro, também tem o seu direito a se defender. Acho que quer um, quer o outro. E vai contra-atacar na comissão de inquérito. Se aceitarem que ele lá vá, não é? Se for como o PSD aqui, não deixou uma data de pessoas serem protestativa, vai lá estar. Eventualmente pode ser. Eu acho que tivemos cenas de pacadaria no Ministério, tivemos uma conferência de imprensa do Ministro que foi caricata, tivemos o Primeiro-Ministro em falar em quebra de confiança do Governo, ou seja... António Costa teria que demitir aquele governo, aquele ministro. Faço a mesma pergunta, Pedro. E porquê é que António Costa não o fez? Porquê é que contrariou o Marcelo Rebelo de Sousa? Porque não é um estadista, não percebe. Nós não temos que ser populistas, nós não devemos ser populistas, nós não devemos fazer aquilo que o povo quer só porque quer. Mas perante a análise da situação... Quem é que venceu neste braço de ferro? Eu acho que o país ficou a perder. Acho que ninguém ganhou. Acho que o país ficou a perder. Agora vai haver estou certo que vai haver uma dissolução da Assembleia da República. Temos aí a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP.
ainda falta muita gente que vai falar. Temos também uma comissão de inquérito promovida pela Iniciativa Liberal para aferir qual foi o papel do SIS e quem é que pediu a intervenção do Serviço de Informações de Segurança de Portugal. E, portanto, Costa, para mim, quis enfrentar o Presidente da República e quis, sobretudo, perante a perda de popularidade, e as sondagens indiciam isso, se calhar quer eleições antecipadas, porque sabe que cada dia que passa perde poder, perde votos, e se calhar... Acha que António Costa queria eleições antecipadas? Não sei se queria, tem uma maioria absoluta, não faz muito sentido. Agora, é verdade que este governo não está a funcionar e ele sabe que cada dia que passa a insatisfação é maior. Miguel Gouveia, o Presidente do Governo da Madeira disse hoje que Marcelo Rebelo de Sousa vai esperar por um desgaste mais acentuado do governo para dissolver a Assembleia. Bom, Lionel, eu acho que é importante que os nossos ouvintes também percebam que no quadro constitucional quais são os poderes que tem o Presidente da República. O Presidente da República não pode pura e simplesmente acordar com os pés destapados e decidir dissolver a Assembleia ou demitir o Governo. A Constituição estabelece condições no seu artigo 133, em que o Presidente da República pode demitir o Governo só em duas situações. Ou nos termos do artigo 2 do artigo 195, ou exonerar o Primeiro-Ministro nos termos... e qual é esse artigo 2 do artigo 195? Ou seja, o Presidente da República, e passo a ler, só pode demitir o Governo quando tal se torne necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas, ouvindo o Conselho de Estado. Mas agora, isso é uma banda larga, isso é uma banda larga de conceito. O que é o regular funcionamento das instituições? É Quais são as instituições que não estão a funcionar? É a conferência de imprensa do Primeiro-Ministro que é um irregular funcionamento de uma instituição? É o facto de haver um secretário de Estado, ou melhor, um adjunto do Ministro que é demitido e chateia-se com o resto do gabinete? Isto não é, nem de perto nem de longe, um irregular funcionamento das instituições. É, Pedro Coelho. Não, o que eu acho é que os portugueses estão cansados desta dialética e, efetivamente, os portugueses não querem eleições. Acho que estamos cansados. Este governo foi eleito para governar, com maioria absoluta, há menos de um ano, sensivelmente há um ano. Isso significa que o PSD não está preparado para as eleições? Não, eu acho que foi dado um mandato pela maioria dos portugueses, aqueles que votaram no PS, e acho que ninguém quer eleições, acho que não era bom para o país. Temos o PRR que tem que ser executado, temos uma crise económica com as subidas das taxas de juros, com as pessoas a terem grande dificuldade para adquirir os bens essenciais, com uma inflação que tem atingido níveis que há muitos anos nós não assistíamos, e portanto os portugueses, em primeiro lugar, não querem eleições. Portanto, Pedro Coelho, o país ganha com a manutenção do governo de António Costa? Não, o país não ganha com isso. O que o país ganha, ou ganhava, era se tivesse um governo responsável. Este caso do ministro é lamentável. Costa quer fazer uma guerra com o Marcelo, quando o principal propósito de um estadista era governar, era responder perante as pessoas, resolver o problema de pessoas de carne e osso, melhorar a sua qualidade de vida, era esse o propósito, não fazer uma guerra São Bento de Belém. O propósito de um governante é, efetivamente, governar e não fazer guerras estéreis com outras instituições, com outros organismos. Agora, realmente, há aqui um problema que tem a ver com o governo que Costa escolheu. É um governo que traz muita gente do aparelho do PS, muitos potenciais delfins, e a verdade é que não tem funcionado. Aliás, não sou eu que o digo, é isso que nós vemos. Várias pessoas já foram exoneradas, demitidas, e portanto o governo tem um pouco mais de um ano, e portanto Marcelo não teve margem, portanto não podia dissolver porque há uma maioria absoluta, portanto não tem a garantia de que haja uma alternativa à direita. Agora, tem que fazer. Agora disse, não acredita que Montenegro seja... Não, eu não sei se acredita nisso ou não. Ele próprio disse. Ele próprio assumiu que Montenegro não está preparado. E Montenegro, face a esta crise toda, o que vem dizer, a primeira intervenção foi
no Twitter, depois de António Galamba, João Galamba apresentar a sua demissão, critica o Primeiro-Ministro, dizendo que o Primeiro-Ministro demonstrou falta de liderança por João Galamba ter saído pelo próprio país e não ter sido... O que eu acho é que... Minutos depois, vem o Primeiro-Ministro a dizer não aceita a demissão. Cá está. A falta de liderança que Montenegro apontava ao Primeiro-Ministro foi logo cair por terra quando o Primeiro-Ministro assumia a liderança de tudo isso. Mas, Miguel, porque é que eu acho que vai haver uma dissolução mais para a frente? E o que é que vai provocar essa dissolução? Porque Marcelo falou na sua comunicação que era o último fusível. Portanto, era aquele que tinha a chave e que ia estar mais atento, mais interventivo. Temos várias situações, nomeadamente a Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP, onde João Galamba vai lá estar. As substituições, portanto, não, mas ele é o último. Ele é aquele que liga ou desliga, não é? Sem aquele para tudo. Portanto, que ele quer... Não é gostado. Então, e se for eleições e António Costa ganhar novamente? Qual é o papel de Marcelo Rebelo de Sousa no meio disto tudo? É sondagens. Vai andar a brincar? É sondagens. Vai convocar eleições até que acertar ou até ir embora? Miguel, primeiro temos que ser claros. Assim Quem é que criou esta crise? Quem é que escolheu este ministro? Houve pancadaria ou não no Ministério? A crise foi criada porque o Presidente da República disse que o ministro Galamba não tinha condições para continuar no governo. E não tinha. A crise começou com uma afirmação. A crise começou com a TAP. Tudo vem daí, tudo vem daí. Não, mas mas esta crise institucional entre Belém e São Bento começou com, depois de saber aquela situação do adjunto, o Presidente da República... O adjunto tem a ver com a Comissão de Inquérito, porque o adjunto estava a trabalhar. A Comissão de Inquérito estava a decorrer e ninguém fez a mas comissão de ministros. Eram as notas daquela reunião secreta. As notas da reunião secreta que não tinha sido admitida, depois já tinha sido admitida. E o Presidente da República disse que o ministro João Galamba não tinha condições para continuar. Miguel, eu vou-te fazer uma pergunta. Se tu e António Costa, que estava fora do país... Notas que estavam no computador, no tal computador. Miguel, não sabemos o que é que lá está. Uma pergunta. Se fosses ministro de António Costa e se tivesse ocorrido aqueles casos que ocorreram no teu potencial ministério, com gente presa na casa de banho, com pancadaria, com mentira, com o Presidente da República a dizer, com o Presidente da República a dizer perante 10.000 portugueses que tu não tinhas condições para seres ministro, tu eras ministro hoje. Tu. Isso parte da vontade. Não, mas não é perguntar, tu uma pergunta. Isso parte da vontade de cada um. Sim, mas o que é que tu achas? Isso é o que eu disse ainda há pouco. Mas eras João Galamba não é obrigado a lá estar. Não, mas tu... Ele só está, ele apresentou a demissão. António Costa não aceitou. Se ele de facto acha que não tem condições, não é forçado a ser ministro. Ele pode sair. Mas temos a TAP que vai continuar e há o processo de venda da TAP. Temos a ferrovia. Que credibilidade tem aquele ministro perante as outras pessoas? Pedro, vê lá o quão rocambolesco são as teorias da conspiração do PSD e já agora da Iniciativa Liberal, que também entrou nessa... que dizia que, antes de Marcelo Rebelo de Sousa falar, dizia que António Costa estava a forçar umas eleições porque achava que era melhor ir a eleições agora e ganhar do que deixar passar mais uns anos, mais uns meses e depois vir a perder para uma maioria de direita. António Costa tem mais de 3 anos. Ainda tem mais de 3 anos de maioria absoluta pela frente. E a não ser que haja aqui um manifesto desregular das instituições, uma captura das instituições por um poder político ou partidário, que eu não acho que isso venha a acontecer, que eu não acho que esteja a acontecer. Acho que há quem aponte, Miguel Gouveia, que o governo vai continuar a arder em lume branco com esta comissão da TAP. É uma comissão e as comissões devem de chegar ao fundo e à verdade dos factos. E acho também diziam que António Costa queria eleições antecipadas para que a comissão de inquérito da TAP deixasse de existir. E deixaria. Mas poderia-se sempre criar uma nova comissão de inquérito com a mesma legitimidade logo a seguir à tomada de posse. Portanto, isso é um argumento completamente estapafúrdio. Miguel, aliás, temos um governo que mente, temos um governo onde ministros vão à Assembleia da República e mentem. Temos um ministro, João Galamba, que também mentiu e está aprovado,
mentiu aos seus deputados na Assembleia da República. Temos Mas um onde é que conjunto tu de vês isso? situações, É o governo que temos tem. um parecer que afinal não havia parecer. Estás a ver? Temos Estás a uma falar aqui demissão, sério? temos uma demissão Estás a da falar CEO, da TAP, que teve bons resultados, mas afinal foi demitida e agora há uma grande indenização. Certamente haverá uma Bom, grande resultados indenição poucos todos, simples. por todos Não, nós. não. Temos um conjunto de Não há grande situações. negociação. Vai haver. Ela vai nos tribunais, vai Claro. fazer valer os seus direitos. Agora, quer dizer, Mas isso por também- absoluta, há estas isso situações. em todo lado, qualquer e trabalhador tem direito a se tu achas defender. que está tudo a correr bem? Mas está tudo a correr bem. Eu já disse aqui que acho que é preciso uma remodelação no governo. E até apontamos no último debate, apontamos o próximo verão como uma altura, se calhar, ideal para que isso aconteça. António Costa não faz isso. António Costa diz que aquilo António que Costa, por transmitiu, tradição, protege muito os seus ministros. Vejamos o caso Cabrita e outros. aquilo que Por transmitiu ao tradição, país vai até ao foi: fim. não vou permitir que o Presidente da República faça bullying, quer com o governo, quer os ministros. Ok, E agora o como foi o Presidente da República? por algum motivo, o Presidente da República veio ontem falar. Uma pergunta para terminarmos este tema. Acham que o dia seguinte, o agora, o que se segue, vai ser pacífico ou vai continuar a haver divergências insanáveis? Não, vai haver mais divergências entre Belém e São Bento. Isso foi claro pela comunicação ao país que Marcelo Rebelo de Sousa fez, Presidente da República, e, portanto, vai estar mais atento, mais interventivo e, obviamente, Marcelo vai, no fundo, ser mais fiscalizador e vai, ao primeiro momento, como disse, ele disse que era o último fusível e, portanto, vai esperar pela oportunidade para porventura dissolver, se as coisas continuarem a correr mal como estão a correr. Eu estou curioso, e acho que os portugueses também estão curiosos para saber como é que Marcelo vai ser mais interventivo, vai ser mais fiscalizador, mais atento. Marcelo praticamente absorve todo o comentário político do governo diariamente. Não é uma questão de selfies. Várias vezes ao dia. Não é uma questão de selfies, é uma questão de... Ora, cá está, se calhar se Marcelo tivesse ficado refugiado na situação... Acha que os dias que seguem vão ser mais pacíficos ou vai continuar a haver esta... Acho que vamos viver agora alguma fase mais calma, com alguma passiva agressividade, já temos visto, não é? Algumas palavras mais acutilantes, mas sempre com a cordialidade habitual, e acho que deve ser esse o caminho, mas também acho que Marcelo Rebelo de Sousa não vai esquecer. Vamos para um outro tema. Comemorou-se esta semana mais um dia do trabalhador, foi o 49º 1º de maio em democracia, nesta última democracia portuguesa, em que continuamos a assistir salários baixos, um país pobre, empresas a faturar, de acordo com relatórios que têm surgido, empresas a faturar 2 vezes mais aquilo que pagam, desigualdade persistente entre homens e mulheres, a precariedade a continuar. O próprio Governo Regional também pratica precariedade, com o exemplo dos POTs, dos planos de ocupação temporária, ou programas de ocupação temporária que se renovam e que ocupam vagas temporárias que deveriam ser efetivas. Continuamos a ter o trabalhador a ganhar pouco e a trabalhar de forma muito precária. São factos. Sim, há situações, efetivamente, não sei os dados, mas ainda há muita gente a ganhar o salário mínimo. É verdade que o salário mínimo tem crescido, mas a um nível muito curto. Abaixo da inflação. Abaixo da inflação. As pessoas hoje estão a perder poder de compra, não é fácil. Quem vai ao supermercado sabe que não é fácil. Uma família de 4 pessoas, 2 salários mínimos, não é fácil as pessoas comprarem os bens essenciais. Tenho a consciência que um ou outro setor, nomeadamente na restauração e hotelaria, podíamos pagar melhor. Podíamos pagar melhor. Não quer dizer que quando as empresas têm muito lucro tenham que efetivamente pagar mais, porque o nível de faturação pode aumentar. Falando da faturação, os custos também aumentaram, mas eu tenho a consciência que há setores de atividade onde esse incremento salarial podia ser efetivo. Agora, o caminho que faz as empresas parece que ganham muito mais do que aquilo que realmente poderiam pagar.
Não, porque de acordo com dados estatísticos. há situações que é preciso também ver que os custos de exploração das empresas também aumentaram, portanto a inflação também chegou às empresas, não é, não é só a nós, consumidores finais, que vamos ao supermercado, portanto os custos do combustível, de outros equipamentos também aumentaram. Os números demonstram isso. Agora, efetivamente, numa situação Há lucros inflacionista. extraordinários em grandes empresas. Até o Estado fez aplicar o imposto extraordinário, não é? Claro, e há situações, evidentemente, que as pessoas deviam de ganhar mais, sobretudo, e refiro-me sobretudo à hotelaria, com os números que nós conhecemos do turismo e da restauração, acho que são setores que deviam ser melhor remunerados. E depois há outro problema em Portugal, que é, se é verdade que o governo administrativamente tem fixado o salário mínimo, o fosso que era grande entre o salário mínimo e o salário médio tem-se vindo a encurtar, e portanto a verdade é que vamos fixando administrativamente os outros salários com base no salário mínimo, e não devia de ser assim, não é? Portanto, as outras categorias profissionais deveriam ter visto o seu salário aumentado. Miguel Um Gouveia, como exemplo, é que vê esta problemática do país continuar a empobrecer, apesar de a economia, segundo diz o próprio governo de António Costa, estar mais robusta? Sim, é um facto, é algo paradoxal, não é? Em termos económicos, vemos os resultados das empresas e os resultados dos próprios governos, como aqui na Madeira foi avançado que a receita fiscal subiu no ano passado largos milhões de euros. Portanto, estão a ter mais lucros, estão a ter mais receitas. No entanto, os trabalhadores veem os seus salários praticamente estagnados e o pouco que sobem não é suficiente para compensar a inflação. E recordo que ainda esta semana, ontem, o BCE voltou a subir as taxas de juros, que já no próximo semestre terá um efeito direto nos créditos de habitação, portanto, mais um encargo para as famílias. Mas preocupante também são dados do INE, que no final do mês passado lançou uma estatística sobre o rendimento médio mensal líquido da população empregada e, estranhamente, a Madeira é a região do país onde o rendimento mensal médio líquido, ou seja, aquilo que as pessoas efetivamente levam para casa, é mais baixo, com 878 euros por mês. Comparando com a região autónoma dos Açores, que é o penúltimo, com 936. Ora, há uns anos estávamos à frente dos Açores, mas este não é o único indicador que preocupa. Além da Madeira estar na última, ser a região onde os trabalhadores recebem em média mais ou menos no país, tem um rendimento mais baixo, ainda comparando do ano de 2022 com 2021, fomos a única região que perdeu poder de compra, perdeu rendimento médio. Perdemos 8 euros, ou melhor, 6 euros, de 2021 para 2022. Estamos em sentido inverso, em declínio na Madeira, quando todo o resto do país está a subir. Portanto, quando dizemos que a economia está má ou está boa no resto do país, mas os trabalhadores estão ou não veem os seus salários serem compensados, na Madeira ainda é pior. Na Madeira estamos a perder rendimento, em média, obviamente, estamos a perder rendimento. E isto é que é preocupante. Pedro Coelho, é assim, como economista, também vê desta forma? Sublinho aquilo que disse há pouco. Opinião, não conheço esses dados, não aferi. Sente esse problema que o poder de compra, aliás, disse há pouco, apesar do ordenado mínimo ser o mesmo e na Madeira até haver um acréscimo do subsídio de insularidade, particularmente no setor público, sente-se que o rendimento disponível é menor. Sim, quando há aumentos salariais de 3%, 4%, e para os funcionários públicos, em alguns casos, foi de 2%, e quando a inflação está a 7%, 8%, há uma perda do poder de compra. Isso é claro. Portanto, a inflação é um imposto escondido e, portanto, vai diminuindo o rendimento líquido das famílias. Aquilo que nós comprávamos com 100 euros no cabaz de compra,
compras que comprávamos com 100 euros, agora Pergunta muito direta, o governo e as empresas deviam de atualizar os salários? tem sido atualizado todos os anos. Algumas empresas têm feito aumentos salariais significativos, nomeadamente no setor da construção civil. Agora, acho que, efetivamente, há setores de atividade onde se podia pagar melhor. Ainda há dias foi noticiado que no concerne, por exemplo, à cana, que efetivamente era mal pago aos agricultores. Portanto, nós vemos o aguardente, custo do aguardente a subir-se, quando dizem eram cerca de 9 euros ao litro e agora já estamos nos 16, 17 euros, e para o agricultor o valor pago por quilo é irrisório ou tem aumentado muito pouco. Portanto, acho que se pode, portanto, quando o aguardente, o preço de um litro de aguardente quase que duplica, é normal, é legítimo que também o agricultor que apanha a cana e que produz devesse ver o seu rendimento aumentado. Aliás, E toda a isso, cadeia de há valor, situações, toda a cadeia de cadeia valor, muitas vezes acompanhar deve esses acompanhar minimamente o aumento, não é? E muitas vezes isso não acontece, infelizmente. Muito bem. Outro tema que surgiu esta semana foi uma mancha de detritos, de espuma, de contaminação fecal, de acordo com o presidente do Clube Naval do Funchal, que as águas balneares à volta do Clube Naval estavam conspurcadas de castanho, com submarinos castanhos, foi a expressão do presidente do Clube Naval num comunicado do Clube Naval. Isso motivou uma desvalorização da Secretaria do Ambiente, dizendo que havia um processo natural, e entretanto surgiu hoje, sexta-feira, o resultado de uma análise em que se chega à conclusão que há inexistência de contaminação fecal no mar entre Machico e a Ribeira Brava, mas o facto é que as manchas lá estiveram durante toda esta semana. Ou seja, este laboratório diz que não há contaminação fecal, o Clube Naval do Funchal assistiu e fotografou, e não há uma explicação para este fenómeno. Miguel Gouveia. Bom, isto é uma situação que o Funchal, e acho que toda a costa sul da Madeira e até em alguns pontos da costa norte, tem vindo a se confrontar nos últimos anos. Aquilo que eu reparo em termos de evolução é a posição da Secretaria da Saúde, não, da Secretaria do Ambiente, que agora, em vez de fechar as praias pelos jornais, como quando eu estava em funções executivas, agora até vem utilizar drones para comprovar que não existe qualquer tipo de contaminação. Na altura, havia uma situação que preocupava, nomeadamente com o facto das levadias que faziam levantar algumas terras que estariam depositadas no detritos fundo, e terras. detritos, mas esses detritos são... Mas esta semana creio que não houve grandes levadias, nomeadamente. Não sei. Grandes, pelo menos. Não sei, mas de facto a realidade é que para quem utiliza os complexos balneares, para os banhistas, não é apelativo, mesmo que não seja ou não haja contaminação efetiva. Com praias com bandeira azul. Não é candidatas à bandeira azul. Ter as praias daquela forma. E há um projeto em curso de reabilitação da Etar do Funchal, que prevê também um conjunto de novas estações elevatórias, uma das quais liga ao Conselho de Câmara de Lobos, o que deixa aqui prever alguma preocupação sobre o facto de isto eventualmente poder vir a se agravar nos próximos tempos, nomeadamente quando sabemos que, ou quando temos conhecimento que o atual Presidente da Câmara afirmou que irão viver mais 8.000 pessoas até ao final deste mandato na zona da ajuda, e sabendo que o hospital terá 605 camas e um efetivo de pessoas ali a trabalhar superior a 1.200 pessoas. Portanto, é natural que a pressão sobre a zona oeste da cidade do Funchal, em termos de tratamento de águas residuais, venha a aumentar,
e se neste momento o estado do mar já é de alguma forma pouco apelativo, pode vir a piorar essa situação. Pedro Coelho, o comunicado que saiu hoje fala na inexistência de contaminação fecal no mar entre Mexica e Ribeira Brava, mas não fala da origem deste problema. Foram umas análises que foram feitas, a Secretaria Regional do Ambiente fez esse comunicado, certamente fez análises. Agora, eu não percebo muitas vezes porque a Secretaria Regional do Ambiente a colocar esta questão. E explico porquê. A responsabilidade do saneamento básico é dos municípios. Aqueles que são aderentes a Águas e Resíduos da Madeira, a responsabilidade é partilhada, os municípios e Águas e Resíduos da Madeira, que está hoje sob a tutela da senhora secretária, mas, por exemplo, o Conselho de Santa Cruz, se tiver um fraco investimento em termos de saneamento, se tiver uma rede degradada, se houver detritos, em primeiro lugar, a responsabilidade é do município. A análise e a questão do mar é da senhora secretária, mas se vão detritos para o mar, desculpa, e se há alguma contaminação, a responsabilidade, a meu ver, são dos municípios. E, portanto, neste caso, Pedro, deixe-me lhe perguntar nessa sequência se devem ser chamados à razão ou à explicação os autarcas de Mexico, Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava. Repare, é preciso analisar, ver qual é a origem, se são algas, se não são algas. Nós podemos fazer uma análise hoje e as águas estarem boas e no outro dia não. Já tivemos situações de análises em Câmara de Lobos, umas boas, outras menos boas, nomeadamente nas Salinas, já tivemos situações menos boas. Sei que são feitas análises periódicas e nos últimos tempos nós não temos tido problemas. Sei que houve esse comunicado do presidente do Clube Naval do Funchal, é sobretudo verificar qual é a origem do problema, se há um problema, qual é a origem. Mas intriga não haver uma explicação para essa origem. Aliás, de acordo com a coligação Funchal Sempre à Frente, a origem está no mar sujo com terra e com poluição vinda de águas residuais. Tem piada porque a mesma coligação, na altura das eleições, dizia que estes aspectos, estas manchas que se veem, eram precisamente de contaminação de águas residuais provenientes da Câmara do Funchal. Agora, lá estão, o problema piorou e parece que também não tem solução. Fala-se aí de uma questão de terras e não é uma questão fecal, portanto, temos que evidentemente fazer a análise. As águas podem estar turvas, podem ter... Mas também, mesmo sendo terras, não é admissível que isto aconteça, porque temos um mar límpido, não é? E transparente, é aquilo que caracteriza o Mar da Madeira. Mas há situações que acontecem, há um outro... Não tem havido temporais, não tem havido temporais. Em tempos de chuvas, sabemos quando há tempos de chuvas, não tem havido. O que vem pelas ribeiras muitas vezes chega ao mar, não é? Mas não é o caso, não tem havido temporais, nem chuva forte. Não, desculpa lá, não há justificação para vir terras pelas ribeiras abaixo. Não há justificação. Quando está a chover, às vezes isso acontece. Não há justificação. A não ser que sejam chuvas intensas, como o vento de fevereiro, e que haja desprendimentos de terras. Os aterros que são feitos das obras não podem ter como consequência deslizamento de terras desses mesmos aterros para os leitos hídricos, para as ribeiras. E se neste momento o mar está contaminado por essa via, é porque se calhar a senhora secretária, ou a secretaria, não quer pessoalizar, a Secretaria do Ambiente, em vez de se preocupar em fazer análises no conforto dos laboratórios, deveria ir à procura dos sítios onde efetivamente podem estar a acontecer neste momento aterros ilegais, que não estão salvaguardados as suas escorrências para o mar e, se for o caso, identificar a fonte dos focos de poluição de descargas de águas residuais, que podem até ter outras proveniências que não é em terra, pode até ser no mar. Se a Secretaria Regional do Ambiente fez as análises e as análises dizem que as águas são boas, temos que então vão para lá mergulhar. Está tudo bom, vão para lá mergulhar no meio daquelas aparecerias. Se análises foram feitas e podem ser verificadas, e se a sua secretária diz que as análises estão boas, nós temos que acreditar nisso. Permita-me uma à parte, eu já tenho saudades do Raimundo Quintal e do Costa Neves.
Por falar em esgotos, Por acaso eu tinha trazido aqui diga. uma citação do vereador Costa Neves, Henrique Costa Neves, com quem tenho até uma boa relação, mas recordo-me de, na altura da etar do Funchal, numa solicitação da Drota à Câmara do Funchal para requerer o licenciamento das águas residuais provenientes da etar, ele deu um despacho dizendo para que licenciar uma situação inevitável que já ocorre há 20 anos. Portanto, é preciso ter cuidado com aquilo que se tem Vamos saudades. continuar não a cheirar mal, mas a falar de esgotos. Esgotos do município do Funchal vão ser despejados nos mares de Câmara de Lobos, Pedro Coelho. É uma situação antiga que Os mares de Câmara de Lobos. quando foi o mar de todos. O mar é de todos. Com o emissário submarino, mas é no mar. Sim, até porque a ondulação predominante é do sudoeste, portanto, tudo aquilo que se passa da calheta vem bater aqui. Calheta, Em que condições é que isso acontece? Bem, quando foi projetada a etar de Câmara de Lobos, ela foi sobredimensionada e o projeto previa já a alegação ao Conselho do Funchal. Nós não sabíamos disso. Entretanto, fomos surpreendidos, salvo erro, em 2014, 2015, com esta realidade e a verdade é que o que se prevê, falta assinar o acordo tripartite, Câmara de Câmara de Lobos, Câmara do Funchal e Águas e Resíduos da Madeira, é que parte dos efluentes do Funchal, sobretudo das zonas altas de Santo António, tenham como destino final a etar de Câmara de Lobos. É preciso nós não nos esquecermos também que parte dos efluentes, peço desculpa, da freguesia da Quinta Grande, são tratados na Ribeira Brava. Mas também é verdade que a Câmara de Lobos está a crescer em todas as suas freguesias, e se hoje a etar é suficiente para a Câmara de Lobos, perante o atual caudal, não sei o que é que irá acontecer daqui a 10 anos. E nessa linha, o que se conseguiu foi estabelecer um limite para que parte do caudal do Funchal venha para a Câmara de Lobos, até um limite diário, e com todas as condições de segurança e também em termos ambientais. O Conselho de Câmara de Lobos tem colocado muita questão na profundidade e extensão do atual emissário, que está a cerca de 350 metros e é 24 metros de 350 de comprido, 24 de profundidade, enquanto o anterior, atualmente desativado, estava a 1000 metros de comprimento e a 58 metros de profundidade, o que para nós transmite outra segurança. Agora vamos aguardar. Piora nesse caso? Vamos ver o que está no contrato, é que vamos analisar a situação. Acho que a ideia é não piorar, nós temos essa garantia de... Mas há menos comprimento e menos profundidade. Agora o atual tem menos comprimento, tem menos... Mas é diferente, porque o tratamento primário agora. O tratamento das águas é diferente. E tem secundário. Sim, mas é uma situação que está a ser trabalhada, e percebo uma coisa, o importante aqui é a questão ambiental. Mais de onde vai cair é a questão ambiental, porque a água que nós consumimos, na sua grande maioria, vem dos concelhos do Norte, e portanto, e não é uma água do Norte, é a água da Madeira, não é? Que é usada pelos 11 municípios da região, e portanto, temos que perceber que há uma situação que vem de trás, que essa situação tem que ser respeitada, salvaguardando sempre. O município de Câmara de Lobos apresentou algumas contrapartidas? Sim, basicamente foram questões ambientais que nós colocámos, sobretudo se as coisas não funcionarem em termos ambientais, há o compromisso da Águas e Resíduos da Madeira a fazer os investimentos que nós achamos que são necessários, nomeadamente reativar o anterior emissário ou até construir outro emissário com outra profundidade e extensão. Há o cuidado de para já definir um caudal máximo diário, porque como foi aqui falado, fala-se de muita gente na zona da Praia Formosa, temos um novo hospital, e portanto, para já isso ficou salvaguardado. Agora isso acontece, explica, isto não, enfim, é uma pergunta que se calhar os próprios ouvintes poderão estar a fazer. A necessidade de levar os esgotos para as águas do município ou para a etar de Câmara de Lobos
é resultado da não existência do Maitar com a capacidade adequada no município do Funchal? Vamos lá ver. Foi pensado aumentar, salvo erro, na zona dos Corridos para o Funchal. Quando se fez a tarde de Câmara de Lobos, na altura, pensou-se em criar uma estrutura que abastecesse ou que servisse o Conselho do Funchal e o Conselho de Câmara de Lobos. Portanto, difícil que foi pensado na altura. Quando nós chegámos à Câmara, nós não sabíamos disso. Isto é um assunto que tem muitos anos, aliás, foi tratado também eu, enquanto vereador na variação Paulo Cafofo, mais tarde com o Miguel Gouveia e agora com o Pedro Calado. E, portanto, era uma situação que já estava estudada há muitos anos esta parte. O que nós fizemos agora, o que nós fizemos agora foi salvaguardar só para fechar, temos um dos camarlenses. Foi, na altura, eu, enquanto vereador de Obras Públicas no Funchal, e com o Pelour das Águas e Saneamento Básico, com o então presidente da IGA, o Engenheiro Pimenta de França, que coordenámos e acordámos a Câmara fez uma carta de conforto para permitir que a TAR de Câmara de Lobos pudesse ser sobredimensionada e receber o financiamento comunitário para receber 10 mil metros cúbicos, 10 mil pessoas, as águas residuais de 10 mil pessoas do Conselho do Funchal. E essas 10 mil pessoas eram a zona que neste momento ainda não está servida por rede de águas residuais, que é de Santo António, as zonas altas e oeste de Santo António. Estamos a falar ali da zona de Santa Quitéria, da Viana, dos Três Paus. E a expansão, duas zonas de expansão da cidade, nomeadamente a estação elevatória, que é servida pela estação elevatória do Arieiro e a estação elevatória da Praia Formosa. Estas duas iriam trabalhar para o lado de Câmara de Lobos, permitindo o crescimento da cidade do Funchal naquela zona da ajuda e também na zona do hospital. Só para resumir, então está tudo devidamente planeado? Planificado. Foi isso que estava planificado. No entanto, infelizmente, aquilo que se vê neste acordo tripartido é que há uma clara um corte naquilo que estava previsto. São só consideradas 1.600 pessoas, quando o que será necessário serão 10 mil pessoas. Então eu pergunto para onde irão as águas residuais das 8 mil que vão nascer, ou 8 mil pessoas que vão ficar alojadas na Praia Formosa e na zona da ajuda, e as pessoas que irão utilizar o hospital. Fazer a pergunta no ar. Fazer uma tarde no Funchal. Não vai a tempo. Muito obrigado pela vossa presença. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana.